Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária do segundo ano da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite. Ayrton Corrêa da Costa, Arley José Alves Cavaleiro Júnior, Genia Aparecida Sampaio, Presente. Lúcia Andréa Soares Braguin Rodrigues, Marcos Roberto de Oliveira, Paulo César Souza de Almeida, Paulo Sérgio Ferreira, Presente. Pedro Henrique de Melo Andrade, Robertson Claudino Pedro, presente. Rogério Ferreira de Godoy. Solicito ao vereador Robinho que proceda à leitura de um trecho da Bíblia para a qual nos posicionaremos em pé. Romanos capítulo 12. Sacrifício vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus vos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, cada membro uma função específica. Assim, também o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se for dom de consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se com nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Palavra do Senhor. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada e será assinada pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem o expediente da presente sessão. Ofício Conchal Prev, número 72 de 2022. Encaminhar relatórios novembro e dezembro de 2021. Da presidente do Conchal Prev para a presidente da Câmara, Genia Aparecida Sampaio. Projeto de lei número 8 de 2022, de autoria de Lúcia Andréa Soares Braguin Rodrigues e de minha autoria, dispõe sobre entrega de cadáveres de cães e gatos ao CCZ de Conchal. Projeto de lei número 9 de 2022, de autoria do prefeito do município de Conchal, altera o artigo 1º da lei número 2321, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o auxílio alimentação. Projeto de lei número 10 de 2022, de autoria do prefeito do município de Conchal, altera o artigo 37 da lei número 1265, de 13 de novembro de 2001, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos das crianças e do adolescente. Projeto de lei complementar número 21 de 2022, de autoria dos vereadores Genia Aparecida Sampaio, Salvador Leitão Júnior,
Paulo Sérgio Ferreira. Dispõe sobre a alteração de dispositivo da Lei Complementar número 225, de 25 de junho de 2009, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 22 de 2022, de autoria do Prefeito do município de Conchal. Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Complementar número 224, de 25 de junho de 2009. Projeto de Lei Complementar número 23 de 2022, de autoria do Prefeito do município de Conchal. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 24 de 2022, de autoria do Prefeito do município de Conchal. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 25 de 2022, de autoria do Prefeito do município de Conchal. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 26 de 2022, de autoria do Prefeito do município de Conchal. Altera a Lei Complementar Municipal número 64, de 18 de dezembro de 2001, que aprovou o Código Tributário do município de Conchal e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2022. Autoria Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto: processo número 4.091.989.18-6, parecer prévio do Tribunal de Contas acerca das contas do município de Conchal, referente ao exercício de 2018. Processo do Tribunal de Contas 04091.989.18.6. Interessado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contas do exercício de 2018. Referido processo ficará à disposição da população durante 60 dias a contar desta data na Secretaria da Câmara Municipal para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei, após o qual será para apreciação da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que terá o prazo de 30 dias para emitir parecer, opinando sobre a aprovação ou rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Indicações. Indicação número 3, de 2028, de autoria do vereador Robertson Claudino Pedro. Indica ao senhor prefeito municipal recolocação da lixeira na calçada em frente ao Hospital e Maternidade Madre Vanini. Indicação 6 de 2022, de autoria do vereador Rogério Ferreira de Godoy. Indica ao senhor prefeito municipal medidas para o fechamento com colocação de cavaletes nas ruas que dão acesso à feira de domingos, para proibição de acesso de veículos. Indicação 19 de 2022, de autoria dos vereadores Salvador Leitão Júnior, Arley José Alves Carvalheiro Júnior, Lúcia Andréia Soares Braguin. Sugerimos ao senhor prefeito municipal colocação de câmeras de monitoramento de trânsito nos cruzamentos onde estão instalados semáforos. Indicação 20 de 2022, de autoria dos vereadores Salvador Leitão Júnior, Arley José Alves Carvalheiro Júnior e Lúcia Andréia Soares Braguin. Solicitamos ao senhor prefeito municipal demarcação de área de estacionamento no formato de 45 graus na rua Mojimirim. Indicação 21 de 2022, de autoria dos vereadores Salvador Leitão Júnior, Arley José Alves Carvalheiro Júnior, Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues. Solicitamos ao Executivo em aderir à lei de refis para esse momento em nosso município. Indicação 22 de 2022, de autoria do vereador Rogério Ferreira de Godoy. Indica ao senhor prefeito municipal a colocação de raspa de asfalto no bairro 90. Indicação 24 de 2022,
de autoria do vereador Rogério Ferreira de Godoy. Indico a Comutran que realize um estudo sobre medidas de segurança no trânsito da Rua das Palmas. Indicação 26/2022, de autoria do vereador Pedro Henrique de Melo Andrade. Solicita ao senhor prefeito municipal aumento da vigilância e patrulha ostensiva aos comércios locais. Indicação 27/2022, de autoria do vereador Pedro Henrique de Melo Andrade. Solicita ao senhor prefeito municipal melhor divulgação com informações do cronograma do Plano Municipal de Vacinação. Indicação 28/2022, de autoria do vereador Pedro Henrique de Melo Andrade. Encarece ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente operação tapa-buracos na Rua dos Bonon. Indicação 30/2022, de autoria do vereador Paulo César Souza de Almeida. Solicita ao senhor prefeito municipal providência para tapar os buracos da Rua Avelino Estivão. Indicação 31/2022, de autoria do vereador Marcos Roberto Oliveira. Solicita ao senhor prefeito municipal medidas visando a implantação de academia pública para pessoas com deficiência. Indicação 32/2022, de autoria do vereador Marcos Roberto de Oliveira. Encarece ao senhor prefeito municipal ações visando implantação de calçadas com acessibilidade para pessoas com deficiência. Indicação 33/2022, de autoria do vereador Marcos Roberto de Oliveira. Solicita ao senhor prefeito municipal ações visando a implantação de kits de acessibilidade para a sala de recursos multifuncionais nas escolas municipais. Indicação 34/2022, de autoria do vereador Paulo César Souza de Almeida. Solicita ao senhor prefeito municipal medidas para a limpeza de terrenos livres em todo o município. Indicação 35/2022, de minha autoria. Solicito ao senhor prefeito municipal medidas para melhor captação de águas pluviais na Rua Joaquim Calma, que especifica. Indicação 36/2022, de minha autoria. Encarece ao senhor prefeito municipal construção de canaleta na Rua Sebastião Camargo com a João Cesarete. Indicação 37/2022, de minha autoria e a vereadora Geni Aparecida Sampaio. Solicita ao senhor prefeito municipal instalação de ponte circular com cobertura no bairro 90. Indicação 38/2022, de autoria do Marcos Roberto Oliveira. Encarece ao senhor prefeito implantar nova captação de água no córrego Água Branca, que especifica. Referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Requerimento número 16/2022, de autoria do vereador Rogério Ferreira de Godoy. Requer ao senhor prefeito municipal informações sobre o orçamento impositivo, quais serão as metas e o planejamento da execução. Referido requerimento está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 17/2022, de autoria dos vereadores Arley José Alves Cavalheiro Júnior e Rogério Ferreira de Godoy. Requer ao Executivo informações sobre o Centro de Reabilitação e suas atividades. Referido requerimento está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 18/2022, de autoria do vereador Pedro Henrique de Melo Andrade. Requer ao senhor prefeito municipal informações sobre câmeras de segurança instaladas no município. Referido requerimento está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 19/2022, de autoria da vereadora Geni Aparecida Sampaio. Requer ao senhor prefeito municipal informações acerca da entrega de novas viaturas para a Guarda Municipal. Referido requerimento está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Requerimento número 20 de 2022, de autoria dos vereadores Pedro Henrique de Mello Andrade e Marcos Roberto de Oliveira. Requeremos ao ministro da Educação, senhor Milton Ribeiro, a instalação de uma escola cívico-militar em Conchal. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 21 de 2022, de autoria dos vereadores Pedro Henrique de Mello Andrade e Marcos Roberto de Oliveira. Requeremos ao Executivo informações a respeito das autorizações municipais mencionadas no relatório de inspeção número 1902-269. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 2 de 2022, de autoria dos vereadores Ayrton Correia da Costa, Arley José Alves Cavaleiro Júnior, Lúcia Andréa Soares Braguim Rodrigues, Paulo César Souza de Almeida, Paulo Sérgio Ferreira, Salvador Leitão Júnior, Genia Aparecida Sampaio. Moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Vlamilton Borges pelo trabalho social realizado no município. Referida moção está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 3 de 2022, de autoria dos vereadores Lúcia Andréa Soares Braguim Rodrigues e Salvador Leitão Júnior. Moção de aplausos ao Dr. Nelson Dimas Brambila pela excelência em seu atendimento no SEMEC. Referida moção está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 4 de 2022, de autoria dos vereadores Marcos Roberto de Oliveira, Roberson Claudino Pedro, Rogério Ferreira de Godoy e Pedro Henrique de Mello Andrade. Congratula-se aos guardas municipais Franco, Silva, Inspetor Carlos, Luiz, Casanova e Ronaldo pela excelente atuação na prisão do estuprador em Engenheiro Coelho no dia 9 de fevereiro. Referida moção está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 5 de 2022, de autoria dos vereadores Pedro Henrique de Mello Andrade, Marcos Roberto de Oliveira, Rogério Ferreira de Godoy e Roberson Claudino Pedro. Congratula-se aos policiais militares, 1º Sargento PM Ricardo, Cabo PM Gatti, Cabo PM Alves e Soldado PM Freitas, pela excelente atuação na prisão do estuprador em Engenheiro Coelho no dia 9 de fevereiro. Referida moção está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 2 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 32 de 2021. Favorável à manutenção do voto total. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer 3 de 2022, ao veto total do Executivo ao projeto de lei número 45 de 2021. Favorável à manutenção do veto total. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer 4 de 2022, ao veto total do Executivo ao projeto de lei número 48 de 2021. Favorável à manutenção do veto total. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer 5 de 2022,
ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 50 de 2021. Favorável à rejeição do veto total. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneça como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 6 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 55 de 2021. Favorável à rejeição do veto. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneça como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer 7 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 57 de 2021. Favorável pela rejeição do veto. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneça como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer 8 de 2022, ao veto total ao projeto de lei número 59 de 2021. Favorável pela rejeição do veto. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer 9 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 60 de 2021. Favorável pela rejeição do veto. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer 10 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 115 de 2021. Favorável pela rejeição do veto. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 11 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 116 de 2021. Favorável à manutenção do veto. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 12 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 117 de 2021. Favorável à manutenção do veto total. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 13 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 119 de 2021. Favorável à manutenção do veto. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 14 de 2022, ao veto total aposto pelo Executivo ao projeto de lei número 121 de 2021. Favorável pela rejeição do veto. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 15 de 2022 ao projeto de decreto legislativo número 8 de 2021. Favorável à aprovação das contas da Prefeitura conforme parecer do TCE-SP. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis... Deixa eu dar uma olhadinha. 2017, exercício 2017. Referido parecer continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 16 de 2022 ao projeto de lei número 86 de 2021. Favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer número 18 de 2022 ao projeto de lei número 120 de 2021.
Favorável à aprovação da matéria de acordo com emendas. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tribuna Livre, eu posso chamar? Mas pela Tribuna Livre, não. Tribuna Livre, não vou dar a palavra. Eu fiz um ofício ao Luciano, né, que é o diretor do Departamento de Meio Ambiente, em razão de uma denúncia do vereador Pedro, né, e eu gostaria que ele viesse explicar o que ocorreu, fazendo um favor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, mesa, vereadores. A Geninho chamou na semana passada, quando essa denúncia foi divulgada na internet, e pediu para eu trazer a explicação para todos os vereadores, para que haja um entendimento sobre o que foi denunciado e sobre o parecer da CETESB, tá? Porque o que saiu na internet começou uma narrativa, virou uma fake news, e temos que tomar muito cuidado com essas narrativas, porque acaba atingindo quem não tem nada a ver, muitas vezes, tá? Então eu fiz uma apresentação rapidinha para a gente entender, e gostaria que vocês... Beleza. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que o inciso 8º do artigo 29 da Constituição assegura aos vereadores a inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos do exercício do mandato e da circunscrição do município, tá? Então, se for uma opinião de algum vereador, é assegurada. Se puder. Quem fala? Aí eu coloquei minha apresentação para vocês saberem. Meu nome é Luciano Bonfim, está aí minha formação. Eu tenho pós-graduação em Engenharia Ambiental e é uma extensão na Exalc, então um pouquinho eu sei do que eu estou falando. Pode passar dele, por favor. Eu dividi essa apresentação em algumas partes. Eu vou falar do CTR Conchal, porque envolve a história do chorume, né? O que é chorume? Qual a estrutura de tratamento de esgoto do município de Conchal hoje? A captação da água, do tratamento e consumo, porque foi falado que o problema do chorume está afetando na qualidade da água. Eu vou provar para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a denúncia da CETESB. Pode passar, Pedrinho, por favor. Primeiro, o que é um aterro, o que é um lixão? Lixão é uma disposição de resíduos sem... Vou pegar um microfone para ir ali na frente, fica à vontade. Pode ser? Claro. Obrigado. Lixão é uma disposição de resíduo de forma irregular. Tinha muito isso no estado de São Paulo e foi, assim, extirpado um pouco, tá? E aterro é a forma controlada disso. Existe uma ordem de fazer isso. Nós vamos ver a seguir. Pode passar bem, por favor. Isso é um aterro controlado. Isso daqui não foi eu que inventei, isso daqui é uma norma do CONAMA, que
que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? O que é o aterro controlado? Existe um dreno de água de superfície, existe um dreno de gás, porque gera gás metano, ele pode explodir se não tiver esse dreno de gás, tá? A célula de lixo é onde coloca o lixo nas valas, a célula de proteção mecânica, saída para estação de tratamento ou tanque de concentração do chorume, tá? Camada impermeabilizante, embaixo disso existe uma camada impermeabilizante, tipo uma célula, um vinil de piscina, mas muito grosso, que vai embaixo. O dreno de chorume, que protege, que tira o chorume de dentro do aterro para mandar para essa estação de tratamento ou o tanque de contenção. Pode passar, Pedrinho. Esse daí é o CTR Conchal, para quem não conhece. Ele ocupa uma área de 10 alqueires. Ele tem uma licença cedida pela CETESB, tá? Não é qualquer um que faz um aterro ou um lixão. Existe uma fiscalização estadual em cima disso. Então está aqui o número da licença deles. Ele processa aproximadamente 80 toneladas dias e recebe resíduo de Conchal, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e parte de Jaguariúna. Ele não pode receber mais ou menos? Menos ele pode, mais ele não pode. Existe um cálculo em cima disso e uma fiscalização semanal e mensal da CETESB. Tá? Por favor, vou passar. Dentro do aterro, essa parte aqui embaixo que vocês estão vendo é o tanque de chorume. E esse outro lado aqui é o escritório e o barracão de manutenção. Tá? Então, existe uma população muito grande que trabalha lá. Tem aproximadamente 20 ou 30 pessoas que trabalham dentro do aterro hoje. Fora os circulantes, né? Pode passar, Pedrinho. Aqui é onde que interessa a gente. É uma espinha de peixe que tem embaixo, tá? Que coleta o chorume que desce do lixo. Isso daí não vai para o meio ambiente. É o dreno de chorume e manda para o tanque depois. Aqui, esse desenho aqui, o infográfico, é isso daqui, tá? Pode passar, Pedrinho, por favor. O que é o chorume? O chorume é um líquido composto resultante da decomposição do apodrecimento de matérias orgânicas, ou seja, bactérias, fungo, micro-organismo e pequenos animais, gerando um resíduo, um material rico em nutrientes. Existem algumas empresas que são especialistas em centrifugar chorume e fazer adubo. Tá? Pode passar, Pedro, por favor. Nossa estrutura hoje de tratamento de esgoto e elevação. Então a gente tem as piscinas lá, os tanques, né, do Arurá, a ETE Arurá, que é uma das maiores da região, tá? Ela ocupa uma área de 216 mil metros quadrados. Pode passar, Pedro, por favor. Só a nível de conhecimento, a função das lagoas. As duas primeiras lagoas são lagoas de recebimento e as duas segundas lagoas são lagoas de polimento. Depois ele sai por aqui e é despejado no Guaçu, tá? Então, o tratamento de esgoto que é feito aqui é despejado no Guaçu. Vai passar. Essa é a unidade de tratamento de esgoto de Tujuguaba. Tá? Ela é toda coberta e ela trabalha com bombeamento também. Ela ocupa uma área de 2.262 metros quadrados. Pode passar bem. Aqui são as estações elevatórias. Nós temos hoje 3 estações elevatórias. Da Clarice Turco, que funciona para Tujuguaba, a do Distrito Industrial, e a estação elevatória do Arurá, que manda o esgoto lá para cima. Então, quando o esgoto sai de dentro de uma residência, ele é bombeado para a estação elevatória, e da estação elevatória ele vai para a estação de tratamento de esgoto. Pode passar, Pedro. Captação da água. Isso daqui é para provar que o tratamento de esgoto que descarrega no Mogi Guaçu não interfere na captação da água nossa, porque a gente pega no Ribeirão Ferraz, no Ribeirão Conchal e no Córrego do Barreiro, para Tijuguaba. Pode passar, Pedro. Agora o relatório da CETESB. Esse relatório foi feito da inspeção dia 3/12/2021. Fala da denúncia de descarte irregular de efluentes. Pode passar, Pedro. O que fala esse relatório? A parte que interessa para a gente aqui, ó. Que foi denunciado o descarte de líquido realizada pelo caminhão-tanque que pertence à CTR Conchal, com a alegação de tratar-se de chorume. A inspeção foi iniciada na ITE, o pessoal da CETESB foi até a ITE, onde foi verificada a existência de coloração alterada
no ponto onde foi denunciado o lançamento. Quando o esgoto cai na ITE, ele demora aproximadamente de 4 a 7 dias para circular em cada tanque daquele. Ele trabalha com decantação, nós não temos floculador lá e nem bomba, tá? Aerador, então ele trabalha com decantação e sai a água mais limpa. Onde foi verificada a existência de coloração alternada, no ponto onde foi denunciado o lançamento. Em seguida, dirigimos ao aterro sanitário CTR Conchal Ambiental, sendo ali informado que o caminhão-tanque efetua também a limpeza e remoção de esgoto acumulado nas fossas sépticas, no local, sendo autorizado a descartá-lo na ETE pela Prefeitura Municipal de Conchal. O resíduo que foi descartado na ETE é resíduo de fossa. Resíduo de fossa tem que ser descartado na ETE, não pode ser jogado no rio, não pode ser jogado em qualquer lugar. Tá? De acordo com o responsável pelo aterro, o chorume gerado no aterro é recalcado. Essa palavra recalcado significa ele é bombeado, tá? Por uma tubulação em tanque de acúmulo de fibra, sendo posteriormente destinado à Companhia de Saneamento de Jundiaí para tratamento conforme o CADRE. Esse CADRE é um certificado de transporte de resíduo, tá? De interesse. Esse CADRE ele tem uma validade e tem uma quantidade que você pode transportar. Não é assim, eu levo quanto eu quiser, da forma que eu quiser. Existe um controle e a CETESB controla, principalmente de aterro, demais isso daí. Foi informado que em período de chuvas intensas, como a atual, o chorume apresenta uma baixa concentração de lixiviado. A quantidade de material orgânico dentro do chorume, na concentração de chuva, é baixa. Então o lixiviado é a matéria orgânica, tá? Estando composto por maior quantidade de água de chuva, sendo efetuada a recirculação por uma ou duas vezes pelo maciço, antes da destinação final. Tal circulação consiste na descarga do chorume no topo do maciço, joga de novo o chorume no lixo, tá? Sendo ele circulado até atingir novamente a caixa de acúmulo de chorume, o tanque, aquele tanque lateral, sendo esse destinado para Jundiaí, após cerca de 2 passagens. Foi informado que tal prática é feita para a redução de viagens nos períodos de chuva, devido à longa distância do aterro até o tratamento de Jundiaí, e para não ultrapassar a quantidade estabelecida no CADRE. Existe uma quantidade estabelecida, existe um controle. A empresa teve 2 destinações negadas com parecer desfavorável para a ETE de Conchal e de Mojimirim. Eles solicitaram jogar esse chorume lá, mas foi negado. E existe um controle, tá? Porque se você teve um tanto de lixo, existe um dado anual disso. Se você teve um tanto de lixo, se você teve um tanto de chuva e um tanto de chorume, tem um cálculo nisso. Então, se o cara está mandando menos, aonde ele está mandando? Existe um controle em cima disso. Pode passar. Bom, o que ele pede? O que a CETESB propôs? Dados de geração, recirculação e destinação do chorume, quantidade gerada, recirculada e destinada, com apresentação de comprovantes e recebimentos no período de 6 meses. O Tiago foi sexta-feira lá falar comigo, que é o proprietário do aterro, e ele já está com esse material para apresentar para a CETESB, tá? Datas de autorização mencionadas de descarte de esgoto retirado de fossa séptica da ETE, um período de 6 meses. Como vocês viram lá, existe uma quantidade de pessoas que trabalham. Isso daí gera um efluente de esgoto na fossa. Isso daí não pode ser jogado pelo rio. Então, existe uma destinação correta por lei disso. Pedrinho, pode passar, por favor? Bom, aqui está a primeira, essa daqui é do ano passado. Pode passar a outra, Pedrinho, por favor. Isso daqui são solicitações que o aterro fez para enviar o material de fossa, o efluente de fossa, para a ETE, tá? Para o tratamento. Foi feito junto à prefeitura, está lá o CTR Conchal, Ambiental, Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Pode passar. Para quem fala sobre a eficiência da estação de tratamento de esgoto,
que foi muito questionada no Facebook também, através de postagem, está aqui, 80,49% de eficiência. Ah, mas isso daí é uma planilha de Excel, Luciano. Ninguém acredita em planilha de Excel. Por favor, Pedrinho, passa mais um. Esse dado aqui é retirado do site da CETESB, é Índice de Qualidade de Água, tá? E fala do Iguaçu. É testado pela CETESB isso daqui. Pode ver que a gente está verdinho, a gente está com uma qualidade boa. Então eles pegam lá onde a gente descarrega esgoto, para ver como que está o Iguaçu. Está aqui, ó. Se alguém tiver dúvida, só entrar no site da CETESB. Pode passar, Pedrinho, por favor. Agora vamos falar o que a narrativa é fake diante de tudo isso. Que foi feita uma postagem falando que o Departamento de Meio Ambiente, que a Prefeitura está tudo errado, que o aterro está errado, colocou todo mundo como errado. Isso daqui é como que a gente vê? O que você vê na primeira foto e na segunda? Uma leoa comendo o filhote ou uma leoa levando o filhote para passear? Pode passar, Pedrinho, por favor. E esse é o último. O que você vê aqui? Um caminhão descarregando efluente de fósforo, descarregando chorume. E é uma postagem que teve 5 compartilhamentos e até então 1 comentário. Deve ter tido muito mais. Então, o que eu falo? Pode passar mais um. Pode passar. Não, eu estou falando da postagem. Quem postou? Por isso que eu falei. A opinião do vereador é defendida pela Constituição. Não sou eu que vou. Claro que não sou eu. Jamais. Então, o que eu tenho para falar diante disso? A responsabilidade de quem está fazendo essas narrativas ou essas fake news deve ser apurada, até mesmo pela Câmara, porque isso daqui envolveu o nome de vereador. Eu acho estranho a Câmara não apurar isso daí, né? Que pode complicar a vida de outras pessoas. O tipo de narrativa complica a vida de outras pessoas. Então eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que antes de colocar ou fazer uma narrativa, as portas do Departamento de Meio Ambiente estão abertas. Arley já foi, Rogério já foi, Pedrinho já foi. Teve mais algum? Juninho já passou por lá, tá? Tá aberto. Agora eu estou à frente do Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente. Me coloco à disposição para tirar alguma dúvida. O Marquinhos fez uma pergunta ali agora. O que eu soube responder, eu respondo. Tá? Eu me coloco à disposição para a gente evitar esse tipo de narrativa. Que a gente já tem um pessoal que já está trabalhando no limite, cansado, e ainda por cima com uma narrativa dessa, o que acontece? Eles desanimam mais ainda. Isso não é bom para a cidade. Eu gostaria só de saber se algum vereador quer fazer alguma pergunta para o Luciano com relação a essa matéria que a gente está conversando aqui, tá? Porque se quiserem falar sobre outros assuntos, a gente pode pedir para ele virem um outro dia ou irem lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Presidente, sim. Não, eu e não sei quantos vereadores participaram da última vez que o Luciano veio aqui falar sobre a taxa de lixo. E ele mesmo falou que quebraram o cadeado e jogaram irregularmente o material de churume lá na estação de tratamento de esgoto. Então, eu acredito que tinha outros vereadores aqui que ouviram isso. Então, eu queria que o Luciano falasse se, de repente, foi um equívoco da tua parte, se ele falou, teve um problema na estação de tratamento, a presidente não estava no dia. Eu estava, sim. Você estava, né? Claro. E acho que é verdade, você estava com a xícara. Então, assim, ele falou isso aí, e então, eu não sei se isso está gravado, mas tem vários vereadores que estavam no dia, eu queria que ele explicasse essa situação. Então. Volta uma, Pedrinho, por favor. Voltamos a falar. Em nenhum momento eu falei de jogando chorume. Quebraram o cadeado e jogaram material lá dentro. Em nenhum momento eu falei jogando chorume, tá? Eu podia muito bem criar a seguinte narrativa. A pessoa que tirou essa foto estava dentro da estação de tratamento, um local da prefeitura e controlado. Eu podia criar a narrativa que ele invadiu. Mas nem por isso eu não sei se alguém deu autorização. Quem jogou? Entendeu? Como eu falei, quebraram o cadeado. Aquele período quebraram o cadeado e entraram. Não tem fiscalização nenhuma, uma obra de 13 milhões. Infelizmente não tem guarda lá. Perfeito. Infelizmente não tem guarda lá.
Não é questão de fiscalização. Nós colocamos um cadeado e esperamos que a pessoa respeite o cadeado. Aqui também foi colocado o cadeado e esperamos que as pessoas respeitem o cadeado e não entraram. Então, mas é uma estação de tratamento de esgoto. Você acha que alguém vai entrar numa estação de tratamento de esgoto? Você acha que não? Volto a dizer, em nenhum momento eu falei que jogaram chorume. Você falou que estava... Eu falei que invadiram e fizeram uma descarga irregular. Em nenhum momento eu falei que jogaram chorume. Quanto mais do caminhão do aterro, como está feito aqui. Obrigado. Pois não. Esse caminhão que foi fotografado, ele tem autorização para que Tem guarda, mas tem um diretor que ganha 10 mil por mês. Esse caminhão tem. Tem guarda, mas o diretor... Mas eu acho que deveria ter vários guardas ganhando 10 mil. Não, você está certo. É o problema. Não, eu acho que o problema começou agora. Há um mês. Ô, vereador, se atente ao que a gente está discutindo. Se você quiser discutir com ele ali fora, fique à vontade. Eu acho isso, Robinho. Eu acho isso. Que o problema começou agora, há um mês e meio que eu sou diretor. Você está certo. Começou há um mês e meio, não começou há 4, 5 anos atrás. De novo. Eu gostaria de pedir desculpa, Luciana, e agradecer por você ter vindo e explicar, porque realmente as fake news estão demais e eu concordo com você. Então, eu gostaria de agradecer, eu acho que está bem explicado, e acho que o jornalista que fez a matéria, ele tem obrigação de fazer a coisa certa agora, de dar o direito de resposta e colocar o que é correto. Tá? Eu que agradeço a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Tá? Eu continuo no departamento de meio ambiente, não mudei de escritório, não mudei de nada. Podem... Beleza? Gente, muito obrigado. Até mais. Passamos agora ao tema livre. Com a palavra, vereador Rogério. Não vai falar. Vamos, vereador Marcos. Também não. Vereador Pedro. Boa noite, senhor presidente, todos os membros da mesa. Estou falando um pouco assim por conta de uma cirurgia de retirada do dente do siso. Primeiramente, parabenizar a CICO, aí, a nova coordenadoria, que tomou posse nessa última semana. Agradecer também ao diretor Luciano Bonfim. Até quando fez essa denúncia, no caso, eu tinha sido, salvo engano, em dezembro do ano passado. Eu cheguei até a buscar informações da prefeitura. Até então não tinham sanado as minhas dúvidas. Acho que é importante essa comunicação entre Câmara e os departamentos. Eu só acho que nessa questão de usar a palavra fake news, até na questão do trabalho dos vereadores, eu acho que talvez tenha sido um pouco infeliz. Enquanto vereadores, se você digitar no Google qual é a função dos vereadores, seria justamente fiscalizar. E é isso que a gente faz. Eu apresentei o requerimento aqui a casa, aos vereadores, a Eugenia até pediu, né, para colocar lá no grupo dos vereadores, o Valexandre da Santiago. Então, eu acredito que essa é justamente... Só uma parte, vereador. Eu falei quem fez a matéria, não falei do senhor. Não, a senhora tinha Fake pedido... news. Não, sim. Não, mas eu estou falando que a senhora tinha pedido o Valexandre na coisa. Não, eu falo assim porque às vezes não pode falar, mas acaba às vezes interpretando uma coisa com a outra, dentro do trabalho de um com o do outro. Mas, por um momento só, qualquer coisa eu volto na explicação do som. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo. Senhor presidente, secretário, demais vereadores, vereadora, as pessoas que não nos acompanham presencial e através da internet, boa noite. Presidente, eu quero falar aqui de algumas visitas que eu fiz nos departamentos
e eu me deparei com alguma coisa que às vezes incomoda a gente. Eu estive ali no posto de saúde do Jardim Planalto e conversando com o pessoal ali, e me apresentaram ali um toldo, e tem um corredor no fundo desse posto, e quando chove, a água invade as salas ali. E o toldo ali no chão. Eu perguntei há quanto tempo faz que aquele toldo está no chão. Aí me falaram que já vai fazer 4 anos que trabalho ali, e o toldo já estava lá quando chegaram. Para mim, está faltando gestão, está faltando o quê? Quem vê e quem executa. Porque se fosse na casa de qualquer um deles, eu acredito que esse toldo estava no lugar. Porque é simples. Para colocar um toldo, o transtorno que traz quando chove ali é grande. A água invade a sala, tem que retirar com rodo e o toldo ali derretendo no chão. Então é um desperdício de dinheiro público. Eu falei com o Wagner, até quero aqui parabenizar o Wagner pela gestão que está fazendo na saúde, muito boa. Ele disse que vai falar para colocar o toldo lá. Eu falei, mas verifica se a lona ainda presta, porque é muito tempo, né, no chão ali derretendo. Estive na guarda também, e ali no telhado da guarda tem um problema ali, quando chove o pessoal tem que ficar procurando lugar aonde esconder da chuva, porque chove em quase todo aquele setor. Então, não sei se é descaso, não sei, eu falei com o André, o André Porquinho, e ele falou que já está certo para mexer naquele telhado. Eu espero que eu vou voltar aqui para agradecer esse pessoal que tenha resolvido esse problema. E falando na guarda também, eu quero falar um pouco da guarda, que se fala bastante na guarda, né? E na verdade, a nossa guarda está em maus lençóis. Falando em guarda, eu quero ficar com a palavra do Jean, na reunião do Conseg, que a gente estava lá. Porque, assim, eu já vi falar aqui nessa casa, aqui, vereadores, falando de uma forma que parece que, né, que tem que fazer tudo agora. E, na verdade, tem que começar de 2022 para frente, a guarda. Tem que começar a fazer daqui para frente, porque para trás ninguém fez nada, nada. Inclusive essa gestão também, já passou, a passada foi deles, né? Se você for olhar aqui, tem a Geni aqui com... É o 5º mandato, Geni? 5º mandato. Será que nesses 4 mandatos passados a Geni não cobrou melhoria para a guarda? O Marquinhos deve ser o 3º, mais um vice-prefeito. O Robinho, 4, né? E assim vai. Será que eles não cobraram? Cobraram. Cobraram. Até a vice-prefeita teve um dia que reuniu com alguns vereadores e listaram várias melhorias e reivindicando melhoria para a guarda. Muito bom. Mas só que se a gente for olhar, é incrível. Porque, vamos supor, o marido dela já foi prefeito. E nada do que foi listado foi feito. Não foi feito. Ela foi vice-prefeita no mandato passado e continua aqui. O vice tem a caneta na mão? Não. Mas eu acho, gente, que tem que ficar com a palavra do Jean, que é a mais próxima da realidade. Ninguém fez nada. Será que era falta de dinheiro? Falta de vontade? Os prefeitos não gostavam da guarda? O que era? Então, eu espero que o Vando, agora ele tem dinheiro. Porque esses vereadores aqui, da emenda impositiva, destinaram dinheiro para investir na guarda. Essa mesa aqui, que devolveu 1.600.000, né, Geni? 1.600.000 não. 1.600.000. E foi exigido do prefeito que investe parte desse dinheiro na guarda. E eles merecem e precisam.
Então, a gente espera que seja investido de 2022 para frente, porque para trás, quem fez mais, manteve o que tinha. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir ao vereador Gabi, vice-presidente dessa casa, porque ele assumisse a cadeira para eu poder usar a tribuna. Boa noite a todos. Eu vou tirar um pouquinho a máscara para poder a dicção sair um pouco melhor. Eu hoje preferi vir a essa tribuna para falar sobre alguns assuntos. Chega uma hora, foi dito aqui sobre fake news, chega uma hora que a gente fica cansada. Eu queria falar um pouquinho da minha vida, porque eu acho que tem muita gente que não conhece, não me conhece. Eu estou no meu 5º mandato. Eu sou advogada, estou licenciada atualmente, eu ajudo no escritório, mas não posso advogar. Eu venho de uma família bem pobre, para alguns que me conhecem. Minha vida não foi nada fácil. Eu não tive um pai que pagou os estudos. Para eu poder estudar, eu trabalhava na Cutrale de telefonista. Eu fazia consórcio, vendia consórcio na época. Eu fazia crochê, vendia crochê. Eu fazia faxina meio período e final de semana eu colhia algodão, em época de colheita de algodão. Então, nada para mim veio fácil. Hoje é muito fácil olhar a pessoa e criticar. Eu entrei na política e tive a grata surpresa de ser eleita 5 vezes. Né? Esse é meu 5º mandato. E eu agradeço a Deus, primeiramente, e todos os munícipes que sempre confiaram em mim, como vereadora e como política. Mas, assim, tem coisas que às vezes você fala, eu vou deixar para lá. Mas eu acho que chega de mentira. Eu estou cansada e não vou deixar mais nada para lá. Eu, além de vir nessa tribuna desmentir, eu ainda vou processar. Porque eu conheço a lei e tudo na vida tem limites, tá? Então, eu gostaria de falar sobre uma matéria que isso aqui, pegou algumas coisas eu até vi hoje, mas eu gostaria de falar de uma matéria do freelance, que ele, no dia, acho que faz umas 2 semanas aproximadamente, porque quando eu peguei, foi no dia, eu já tinha deixado até impresso. Ele colocou assim: Geni Sampaio é presidenta da Câmara Municipal ou advogada do prefeito Vando? Primeiro, senhor jornalista, não é presidenta, é presidente. Primeira coisa. Segundo, não, eu não sou advogada do prefeito. O problema de vocês, quando fala isso, é advogada do prefeito, está passando pano para o prefeito, por quê? Porque não quer que eu fale o que está sendo feito. Vocês querem falar mal, inclusive o senhor, e quer que todo mundo se cale, que não fala, olha, está sendo feito isso de bom para o município, feito aquilo, é isso o que o senhor deseja. Daí colocou assim, na última reunião do CONSEG, então vou responder tudo que ele colocou aqui, tá? Na última reunião do CONSEG, realizada no dia 31 de janeiro, a presidenta da Câmara Municipal de Conchal, Geni Sampaio, disse que, no ponto de vista dela, o prefeito merece aumento de salário e ganhar bem, sim. Eu quero dizer que eu realmente disse que eu acho que o prefeito tem que ganhar bem, mas eu não disse que é o Vando. Eu disse prefeito, todos, para que não roubem. Tem que ganhar bem, porque de roubalheira, esse município está cansado. Está cheio de ladrão na política que saqueou os cofres públicos. Né? Então, eu disse, acho e continuo achando e vou achar sempre. Tem que ganhar bem. Ser prefeito não é fácil. Então, não é o Vando, não. Eu não quero aumento para o Vando. Para todos os prefeitos. E lembrando que esse aumento vai para o próximo prefeito também. Não é para esse aqui, é todos que virão. Bom, na abertura do ano legislativo, que aconteceu nessa segunda-feira, dia 7,
Vereadores chegaram a propor que o prefeito deveria emprestar o Corolla de 156 mil para a GCM trabalhar. Olha, eu acho que o vereador que falou isso está certo. Eu também fui lá ver se tinha como tirar o carro de um lugar e botar no outro. Não pode, a lei não permite, né? Tem que ter um carro especialmente da guarda. Não, eles têm um Gol, depois você me passa a lei, tá? Mas pela lei não pode. Não é farra, não é a farra de boi que era antigamente, não, Robinho. Não é. Então vai saber direitinho, vamos pegar a lei e a gente vai discutir isso aqui. Fale com propriedade, tá? A sempre indignada vereadora não teceu um comentário sequer em relação ao pago pelo veículo 0 km do prefeito em relação aos novos carros da GCM. A vereadora disse que não sabe se o carro vai ser uma Toro ou uma S10. Gente, eu trouxe a licitação. Ele tem um problema de interpretação. Ele não sabe interpretar, então eu não sei como uma pessoa pode ser jornalista desse jeito, ou ele usa de má fé mesmo. Porque o que eu falei é que estavam vendo, eu trouxe a licitação, eu falei que era uma Toro. Me parece que não estava conseguindo comprar, por isso que eu disse, pode ser que seja uma S10. E o interessante para a guarda é ter os carros novos. E outra coisa, eu fui atrás para saber, já deviam ter trazido esses carros, porque o prazo era dia 9. Então, por isso eu fiz um requerimento hoje, perguntando a respeito disso. Gostaria também... ele fala assim, isso significa que eles ainda não definiram nem qual será o carro que vai ser comprado. Senhor jornalista, o senhor fala o que quer, vai saber dos fatos para colocar uma matéria verídica. Eu nunca vi um jornalista fazer isso. Ele fica jogando conversa, denegrindo a moral da gente, a minha moral, falando um monte de besteira. Vai lá e pergunta, vai ver a licitação. O senhor não pode ficar acostumadinho como o senhor ficou 8 anos aí de cargo de comissão, que eu não lembro do senhor trabalhar em nenhum lugar. Eu não me lembro do senhor ter trabalhado. E eu fui na prefeitura várias vezes e perguntei onde o senhor trabalhava, na época que ficou comissionado de 2001 a 2008. Ninguém soube me dizer. Sabe que o senhor era assessor de saúde, assessor de gabinete, mas não sabe o que o senhor fazia e no que o senhor trabalhava. Eu gostaria de saber. E até vou mais a fundo agora, para ter certeza se realmente o senhor trabalhou ou não. Não tem prazo, não tem previsão de entrega das viaturas. Gente, está na licitação, está no contrato. Como que um jornalista fala uma besteira dessa e não vai ver documento? Tem prazo. E não foi entregue dentro do prazo. Bom, a vereadora e presidente que não foi eleita na última eleição... Eu não fui eleita? O que eu estou fazendo aqui, gente? O TSE deixou eu ficar aqui. Está me dando o quê? Um carguinho de vereadora comissionado? Faça-me o favor, né? Conseguiu uma cadeira e a presidência porque a população acreditou em alguém que dizia ser ficha limpa, mas tinha problema com a justiça e esses votos ajudaram o Geni. Gente, outra mentira. O cara é mentiroso. O rapaz é mentiroso. Onde foi que o voto desse vereador me ajudou se foi anulado? Se a candidatura dele foi indeferida antes da eleição. Antes. E não pôde tirar da urna, porque as urnas já estavam aqui com o nome dele. Não podia. Agora, o cara que se diz jornalista... fazer uma matéria mentirosa desse nível é um absurdo. Dá para ficar indignada mesmo com esse cidadão. Ele fala, porém, como tudo na vida tem preço, hoje ela não sabe se é presidente da casa ou advogado do prefeito. Olha, preço deve ter ele. Eu não tenho preço. Quem deve ter preço é ele. Porque, olha, a pessoa está defendendo até hoje o indefensável, como eu disse... Cargo de confiança de 2001 a 2008, eu não me lembro de vê-lo trabalhando, em nenhum momento, e o cara vem colocar um monte de mentira numa página de Facebook, falando um monte, fazendo fake news, me prejudicando como política, me prejudicando, denegrindo a minha moral. Então, tudo na vida tem um preço.
né? E hoje o senhor também vai ter o seu. Porque eu vou tomar as providências cabíveis. A pessoa não pode, tudo tem limite. Você não pode sair falando o que você quer de uma pessoa porque ele é uma pessoa pública. Tá certo? Bom, vamos lá. Depois eu estava dando uma olhadinha no Face dele, que eu não costumo acompanhar, né? Porque essa matéria me mandaram até. Aí ele colocou o seguinte, no dia 12 de janeiro. A cada dia que passa, o prefeito Vando Magnuncio mostra ser pior que seus antecessores, faz tudo diferente do que falava quando era vereador. Prefeito de Conchal enfia 10 projetos de lei à Câmara de Vereadores para serem analisados e votados em menos de 24 horas. Os vereadores da Câmara Municipal foram pegos de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Se ele acompanhasse a política direitinho, as sessões na Câmara, ele ia ver que antes do recesso desta casa, eu disse aqui na mesa que os vereadores iam ter sessão no começo de janeiro, para poder votar algumas coisas. E o que veio, que a gente já sabia. Então, são o quê? Projeto dispõe abertura de crédito adicional. Esses créditos adicionais, para ele que não sabe o que significa, porque ficou na prefeitura só em cargo comissionado e não deve ter estudado, nem sabe o que significa, são valores em dinheiro que tem que ser votado para o hospital, para a PAI, para São Francisco e outras entidades. A gente tem que votar. Ou para comprar alguma coisa para o município, tá? Mas ele não deve saber disso. Ou ele sabe... E, muito maldosamente, ele fica jogando as conversas no ar para denegrir a moral da pessoa. Provavelmente é isso que ele tem feito. Porque aqui, olha, projeto de lei complementar, dispõe sobre abertura de crédito, complementar número 8. Esses são os projetos que nós votamos e foi mandado para todos os vereadores e todos votaram aqui favorável por unanimidade. Então, não tinha nada de errado, todos sabiam que viriam os projetos dos professores, aqui, autoriza o Poder Executivo a adequar piso salarial do magistério por decreto, projeto de lei dispõe de estrutura administrativa, enfim, então não tem nada. A pessoa que se diz jornalista ficar falando mentira, colocando os papéis como se a gente tivesse fazendo uma coisa errada nessa casa... Sabe, eu acho que está na hora de falar a verdade e não ficar contando mentiras, nem denegrindo a moral de seu ninguém. E outras coisas, né? Bom, com relação a ele fala aqui que eu não fui eleita. Eu gostaria de falar também para esse cidadão que, nessa legislatura, eu fui a 7ª vereadora mais votada. Então, eu fiquei dentre os 11 mais votados. Ele não tem o direito de falar isso para mim. Nem ele e nem ninguém. Porque eu não dependi de voto de nenhum vereador que tenha sido indeferida a candidatura para eu poder me eleger. E com relação a esse assunto, eu vou falar mais no final dessa legislatura. Eu quero vir, eu quero falar bastante coisa que eu tenho para falar, que não vai ser agora. Tá? Então, eu gostaria de falar isso. E se alguém quer saber também... Quando ele foi assessor, eu tenho aqui, 22 de janeiro de 2001, inclusive com o salário dele. 22 de janeiro de 2001 a 11 de janeiro de 2005, assessor de saúde. Ele, não sei se ele assessorava algum médico, se ele tem curso de enfermagem, como é que é. E nem, eu acho que também poderia ser um cargo administrativo, né? Mas eu não me lembro dele ter trabalhado, né? Nessa assessoria aí de saúde. De 7 de 4 a 26, de 2005 a 26 de 4 de 2007, assessor de gabinete. Assessor de gabinete. Mas eu também não lembro dele ficar o tempo todo na prefeitura. Eu nem era vereadora, hein? Eu sempre passava por lá. Então, eu gostaria de deixar aqui claro que falou agora, eu vou vir defender. E se denegriu a minha moral, vai ter processo, sim. Se você não quer levar processo, você haja de acordo com a lei. É isso que tem que ser feito. Do contrário, vai ter processo sim. Tá bom? Obrigada e boa noite.
Nada mais havendo para tratar do expediente, passamos ao intervalo regimental. Está reaberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Ayrton Corrêa da Costa, Arley José Alves Cavaleiro Júnior, Geni Aparecida Sampaio, Presente. Lúcia Andréa Soares Braguin Rodrigues, Marcos Roberto de Oliveira, Paulo César Souza de Almeida, Paulo Sérgio Ferreira, Pedro Henrique de Melo Andrade, Robertson Claudino Pedro, Rogério Ferreira de Godoy. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei número 94/2021 estabelece o regime de adiantamentos e o ressarcimento de despesas de viagem a servidores públicos e vereadores da Câmara Municipal de Conchal. Procedimentos, limites e despesas a serem arcadas e dá providências correlatadas. Autoria Mesa da Câmara Municipal. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quer ver? Pedrinho quer ver o projeto. Nada mais havendo a ordem do dia, passamos à explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Arley. Presidente, vereadores, vereadora, público, não está sendo transmitido, mas o F5 fará após acabar a sessão. Obrigado, Jean. Falar a respeito do requerimento. É só uma parte, até que o senhor comentou, senhor vereador, posso? Pode. Eu gostaria até de perguntar para o Elton, gostaria se o Elton pudesse e explicasse o porquê que não está havendo a transmissão. Faz favor, Elton. O Elton é a pessoa que faz a transmissão aqui. Então, eu gostaria que ele explicasse. Boa noite, eu sou Elton, sou técnico da informática aqui da Câmara. Nós estamos com um problema no site da Câmara. A sessão está sendo gravada, está sendo transmitida. O sinal está chegando no servidor do site, porém o player do site não está rodando. Então, nós estamos com o técnico do site lá de Piracicaba conectado na máquina e tentando arrumar. Porém, está tudo sendo gravado. Assim que terminar a sessão, a gente vai colocar o vídeo no site. Obrigada. Muito obrigada. Como eu estava falando, um requerimento que eu e o vereador Rogério Peru fizemos a respeito da lei que foi elaborada por esta casa, aprovada, que fala da garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Até porque essa Casa de Leis votou, aprovou e cumpriu com o papel que lhe foi outorgado. Além do que, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso ninguém inventou, é a Constituição Federal, a lei maior do nosso país, que estabelece isso em seu artigo 196. Logo que a gente e toda a população, principalmente os familiares que têm pessoas com transtorno do espectro autista, esperam que o diretor de saúde
e o prefeito municipal cumpram a lei e, nas reuniões que fizeram após a promulgação dessa lei, mencionaram a criação do Centro de Reabilitação para as pessoas com transtorno do espectro autista. É só isso o que esses familiares anseiam, que o município cumpra a legislação. Falar da segurança pública também. Provavelmente a semana que vem terá uma reunião com o prefeito para tratar desse assunto, que é urgente. Passou da hora de se ter um diretor técnico da área. Dr. João, que assume, que está na cadeira juntamente no departamento jurídico, não é da área de segurança pública e simplesmente está ali para cumprir o dever de nomeação de alguém, só isso. Outra situação também, a gente precisa de guarda municipal. Saiu a portaria que renova o afastamento de três guardas municipais que estão respondendo processo administrativo. Deixo aqui meu repúdio. Esses policiais, esses guardas municipais, melhor dizendo, deveriam estar nas ruas, combatendo a criminalidade. Eu disse anteriormente que 7 policiais exoneraram, desde 2007 até agora, além do problema de ter muitos emprestados, a Polícia Civil, a Ciretran e até o SAMU. Então, o que a gente pede é isso, que o prefeito volte os olhos à segurança pública da cidade. É só, presidente. Com a palavra, a vereadora Chica. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres companheiros, povo que nos assiste presencialmente, tanto via internet. Venho fazer uso dessa tribuna hoje para prestar uma moção de aplausos e agradecimento ao Dr. Nelson Dimas Brambila, o médico que está atendendo no SEMEC. Quero parabenizá-lo pelo atendimento à população conchalense. Tanto é que ele atende no SEMEC e destina as pessoas que precisam da endoscopia, uma realização de um exame, para ser feito na clínica particular dele, atendendo lá do mesmo jeito quem paga e quem vai pelo SUS. Quero parabenizá-lo de verdade mesmo, tanto a ele quanto ao Wagner Lozano, que isso é uma conquista do Wagner Lozano. E gostaria também da minha moção, juntamente com os outros vereadores, ao senhor Vlamilton Borges, que presta um belo trabalho na nossa população. Como foi usado hoje nessa tribuna o termo fake news, de vez em quando eu dou uma olhadinha nos grupos de WhatsApp aí, e eu admiro a capacidade, a inteligência das pessoas que estão ali. Mas, infelizmente, a capacidade, a inteligência é usada para denegrir a imagem das pessoas, para falar mal das pessoas. Quem sabe um dia Deus toca no coração dessas pessoas para que elas possam usar 50% da inteligência, da capacidade dela, para prestar um serviço igual o Vlamilton presta para a nossa população aqui em Conchal. Teve uma indicação minha, do Arley e do Juninho também. Foi um pedido dos comerciantes da rua Mojimirim para que o prefeito, juntamente com o Bolela, estude a possibilidade de fazer o estacionamento 45 graus na rua Mojimirim, ou em partes dela. Devido ao alto número de veículos e comércio ali, de repente a pessoa acaba desistindo de parar ali e fazer sua compra porque não há lugar para estacionar. Então, acredito que vai ser assim, uma grande conquista para os comerciantes e até mesmo para os consumidores da nossa cidade. E também fizemos uma indicação, eu, Juninho, Arley, para que o prefeito mande para essa casa a nova lei do Refis, com os débitos da prefeitura, para que as pessoas que
devido aí à pandemia que a gente enfrentou, acabou apertando o orçamento e acabou ficando os nossos deveres aí sem ser cumprido. Porque eu gosto muito quando as pessoas vêm, assim, em redes sociais, cobrar o prefeito, cobrar os vereadores, mas eu gostaria muito mais que, antes de cobrar os direitos, que cumprisse com a obrigação dos deveres de estar com os seus impostos em dias. Boa noite. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhora presidente, membros da mesa, vereadora Chica, vereadores, público presente, a imprensa, obrigado pela presença de todos. Como a Marlene relatou, a nossa transmissão está interrompida, o Elton veio explicar, estava falando com a Geni aqui, para a gente adiantar um pouquinho também o processo de licitação dos novos equipamentos nossos de transmissão, né? Para realmente, hoje é o site, depois é as câmeras, essa câmera acho que é do Jean, né, Jean? Então, que realmente, essa licitação onde aí para a gente ter os nossos equipamentos de boa qualidade, fazer as transmissões. Fizemos as moções hoje, né, de reconhecimento do trabalho da Guarda Municipal com o bloco, eu, Pedrinho, Robinho e Rogério, destacando o trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Militar, destacar também o trabalho da Polícia Civil. Eu estava lendo uma matéria, parece que chegaram a prender pessoas que estavam envolvidas nesses roubos em nossa cidade, que graças a Deus diminuiu, né? Então, quero saudar aqui a nossa Polícia Civil, o delegado Luiz Henrique, a GCM, né? Que toda a sessão estaremos trazendo as notícias tanto da Guarda Municipal e dos PMs em destaque nas suas ocorrências, valorizando a cada policial, cada guarda municipal, como foi falado na reunião do CONSEG, que eles são merecidos seu reconhecimento, né? Com certeza faremos todo o reconhecimento nos atos aí que eles fazem em prol da segurança da nossa cidade. Quero também parabenizar a deputada Célia Leão, atendeu um pedido meu e do Milton Calef, presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência, encaminhou ao prefeito Vando a documentação necessária para a liberação de academia pública para pessoas portadoras de deficiência, implantação de calçadas com acessibilidade, 1000 metros de calçada com acessibilidade, né? Então, falei com o André, já está em processo término do projeto para ser enviado, e com certeza dará tudo certo aí. Quero agradecer a deputada e também o Milton, que fizemos esse pedido junto, diretamente, para a deputada Célia Leão. Pedi a presidente aí, falei com o nosso diretor, o Edson, parece que vai ter uma sessão extraordinária essa semana, que vem o projeto de doação do terreno do Recanto do Idoso, né? A gente já votou em primeiro turno. O Edson falou que na próxima sessão extraordinária ele vai incluir que seja votado em segunda votação para dar início nas obras da construção do tão sonhado nosso asilo municipal. Projeção. Com a palavra, o vereador Pedro. Obrigado, Elton. Senhor presidente, só para falar dessa questão, dessa questão da rua Mojimirim, também havia feito a solicitação, acho que é válida, Chico, foi você que falou do 45 graus, no Mojimirim. Já havia conversado com o Bolela, na época ele falou que não dava para ser feito. Tomara que dessa vez aí
dessa nova configuração dos comércios, que está tendo muito e menos casas, possa vir a acontecer realmente o estacionamento 45 graus, que é uma maneira de incentivar o comércio local. Certo? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Robertson. Senhora presidente, senhores vereadores, mais uma vez essa tribuna, gostaria de agradecer aos deputados estaduais, Carlos César, que enviou R$100 mil para a custeio da saúde, Danilo Balas, que enviou 50 mil para a custeio da saúde, mais 100 mil para a segurança pública. Esses 100 mil aqui estão lá, tem um prazo até dia 23 para que resolva essa questão dessa emenda, é para compra de câmeras de segurança. Então, falei com o assessor lá de gabinete, disse que está mudando lá alguma coisa para tentar aproveitar essa emenda. Espero que não percam. É um anseio muito grande da população essa questão da muralha. Lamentar, né, que essa questão da muralha aí já foi oferecida para o prefeito há anos e não foi feito até hoje. Disse que ele está aprovando, foi oferecido repasse, mas ele disse que ia ver, falou que ia fazer orçamento e até hoje, isso já faz mais de 3 anos. Sobre a guarda, a respeito do que o vereador Paulo disse, mas, lamentavelmente, nessa gestão nós estamos tendo um prefeito, na última, acredito que ele ficou na média, como os outros, mas nessa, lamentavelmente, aí nós tivemos um prefeito que cometeu um estelionato eleitoral com a guarda e com os servidores, falando que não ia haver perda do BDF incorporado, sabendo já, antes de ser eleito, que já havia sido transitado, julgado o processo e que já havia sido perdido esse BDF incorporado. Cometeu estelionato eleitoral. Ele foi na base da guarda, visivelmente embriagado, eu assisti o vídeo, às mais de 3 horas da manhã, afrontar os guardas, chamou alguns GCMs de vagabundos, nunca vi isso antes na cidade de Conchal, chamou alguns guardas de vagabundos. Até hoje, o vereador Arley cobrou aqui, não tem um diretor atuante. Aí, às vezes, eu cobro algumas prioridades, e é a realidade. Porque respeito o diretor do meio ambiente, mas eu, como vereador, entendo que a prioridade é a segurança no momento que nós estamos passando tanta dificuldade. Porque toda semana, não sei se é só eu, acredito que outros vereadores têm sido cobrados por uma questão de segurança na cidade de Conchal. E não tem um diretor atuante. Tem um diretor de fantasia. Existe no papel para mostrar para não sei quem. Mas não vai, nunca foi, não sabe, não conhece o que é segurança pública. Não tem experiência, não é uma crítica pessoal, é uma crítica à conduta que não atua, como outros prefeitos também colocaram diretores disso, daquilo, que não atuavam, era só para constar. Nunca antes também, na história, foi feito ou aberto tantos processos administrativos de sindicância em cima da nossa Guarda Civil Municipal. Então, o vereador Arley cobrou aqui uma realidade, nós estamos pagando o salário de GCMs afastados, e o povo clamando, o povo está desesperado por segurança e nós estamos aí com 3 GCMs afastados por um processo administrativo e ouvi falar que ainda vai afastar mais, que ainda vai abrir mais processo administrativo e aí ele abre um edital para um concurso que abrindo 4 vagas para GCM, sendo que o próprio comandante precisa de no mínimo 15 vagas. Sobre os veículos, foi uma escolha do prefeito ficar com essas carroças que estão até hoje. A população acha que é obrigado ficar por 60 meses. Não, isso é uma mentira. Se alguém da prefeitura está falando, é mentira. O contrato de licitação é válido por 12 meses
podendo ser renovado. Eles falaram, da forma, eu ouvi, né, o pessoal dentro da prefeitura, da forma que foi feito esse contrato lá atrás, foi mal feito, mas eles poderiam ter rescindido depois de 12 meses. O prefeito entrou em 2017, foi feito em 2016, final de 2017 podia, não está dando. Mas o que acontecia? Ele não pagava o aluguel dos carros, aí a empresa também fingia que consertava, mas não consertava, os carros ficavam parados. E aí a GCM, né, vem passando esse perrengue há tempo. E realmente não é de hoje, não é da passada, faz tempo que não há valorização. Se você vê o orçamento da cidade de Conchal, faz muito tempo que não há prioridade na segurança pública na cidade de Conchal. O orçamento é pífio, é de chorar, se você vê, comparado à educação e à segurança, que são mais os dois pilares aí, que todos os prefeitos falam que vão priorizar. Então, ficaram até hoje com esses carros, porque foi uma escolha administrativa, não foi obrigação do prefeito ficar 60 meses, é claro isso. Qual a ação, a presidente veio aqui e falou que a empresa não cumpriu o prazo, então qual a ação que a prefeitura vai tomar em relação a essa empresa que não cumpriu o prazo? Tem que tomar uma ação, alguma multa tem que ter, se não fez, o processo estatório foi mal feito, então tem que ser visto que vai ser feito aí por esse atraso. Se está atrasado, tem que ter alguma penalidade, que é algo urgente. Ele mantém até hoje no cargo, e eu falo assim, eu converso, eu falei para ele pessoalmente, para o comandante da guarda, eu falei, Abreu, não está fazendo bem para você ficar do jeito que está. Eu ouvi quase que a corporação inteira indignada com ele, quase que a corporação inteira, e eu ouvi do diretor administrativo e do prefeito, agora é uma questão de honra deixar ele no cargo. Isso não é grandeza, isso não é liderança. Eu ouvi dentro do gabinete, porque quando aconteceu a questão do BDF, eu tentei ver se aconteceu alguma forma de apaziguar, porque o negócio estava pegando fogo. O prefeito achou ruim quando veio esse deputado Danilo Balas, mas não veio provocar nada a mais. Ele veio tentar até, calma, o dia, quem foi os vereadores que foram lá no dia, ele falou, gente, é hora de pensar, não vamos fazer besteira. Ele até tentou acalmar, só que o próprio prefeito prometeu para pessoas próximas a ele que ele ia trocar. Aí, o que acontece? Chantagem. Se eu tirar o comandante, o diretor administrativo sai. Eu não posso ficar sem ele, porque aí eu vou dar o braço a torcer para vice-prefeito que queria tirar ele. Meu Deus do céu, umas brigas de criança, umas picuinhas de criança. E o povo sendo assaltado, o povo sendo saqueado dentro das suas residências. Então, nunca antes aconteceu uma perseguição tão grande como está acontecendo com a Guarda Municipal nessa gestão atual. Às vezes você fala, ele vai achar ruim, ele fica bravo, só que ele tem que dar um passo para trás. Ele tem a família dele aqui, ele pode também passar pelo que as famílias de Conchal estão passando por esse terror. Então é hora de dar um passo atrás, falar, olha, vamos ver o que é melhor. Ele não chamou essa casa, em momento algum nessa crise, para falar da questão de segurança pública. Ele não esteve presente na reunião do CONSEG para falar nada. Eu acho que ele tinha que ter chamado, porque todo mundo aqui está levando pancada, todo mundo está apanhando, e com razão a população elegeu essa casa e esse prefeito. Não foi para ficar aqui de enfeite, foi para tentar dar uma solução para alguma coisa. Aí você fala alguma coisa, não pode, outra coisa não pode. Eu vou ver. Não, sabe o que ele falou? A questão do diretor da segurança? Não, eu não posso gastar. Mas gasta com, meu Deus, olha esse consórcio, jogando literalmente o dinheiro de Conchal no lixo, pagando 3 vezes mais do que custa com o aterro dentro de casa. Não pode gastar 10 mil com um diretor capacitado, mas está pagando um absurdo para levar o lixo lá, por quê? Porque é o clubinho dos ricos.
É o clubinho fechado do Consab, Condesul, sei lá mais o que vai virar esse consórcio. É um clubinho fechado que ninguém pode entrar. Não tem participação da Câmara, não tem participação do Legislativo. Não, a gente não pode na reunião. A gente tem que escutar eles aqui e só mentira. Que aquele Dimas que foi preso, a presidente é testemunha que ela era vereadora. Quantas vezes veio aqui, mentiu. Vai ter isso, vai ter aquilo. E nada aconteceu até hoje. Mas está lá. Eu vou ser presidente do Consab, eu vou resolver. Resolveu nada. Está pagando a mesma coisa, a iluminação pública, um motivo de insegurança pública. Está um caos. Há mais de 5 anos e ele não faz nada. Lamentavelmente, nada. Ele é o presidente do Consab. Quando ele era vice-presidente, aquele cara foi preso. Falei, se você não tem nada a ver com isso, sai desse consórcio hoje. Prova que você é honesto, sai desse consórcio hoje. Renuncia. A população de Conchal vai ficar do teu lado, eu vou ficar do teu lado. E o que ele fez? Não, o próximo presidente sou eu vou ser reeleito, é o poder, é o ego. Eu vou indicar um livro aqui para todos que estão na política. O ego, seu maior inimigo. E que o prefeito leia esse livro. Porque o ego é o que tem afundado essa nação. É poder. Nós vemos aí um ex-presidiário querendo ser reeleito. Para quê? Por poder, o homem está bilionário. Mas ele quer afundar um pouco mais a nação. Ele quer acabar um pouco mais com esse país. Então é só poder e por poder. Sobre o diretor do meio ambiente, respeito ele, né? Mas ele vem falar que os problemas começaram agora. Mas ele estava no cargo na gestão passada, ele estava à frente do meio ambiente. Ele mesmo falou, criticou, que o prefeito não ouvia o que ele falava. Quando deu aquele problema da queimada lá, que o Toninho lá, o Locatelli reclamou, ele falou, eu avisei, o prefeito, não tomaram atitude. Então, quer dizer, o prefeito não escuta ninguém, não tem diálogo com ninguém. Ele faz do jeito dele e de algumas pessoas, uma meia dúzia ali, que tem controle sobre as ações dele. Então é hora, gente, eu acho que é hora de pensar um pouco mais o que ele vai fazer, porque, lamentavelmente, essa perseguição com a GCM aí tem que acabar, porque se não acabar, cada dia mais a população vai sofrer. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, é só para falar sobre a indicação que eu fiz aqui. Fiz uma indicação ali no Jardim Esperança 1, ali tem um problema de escoamento de água, né, que não tem rede de água pluvial ali. Então ali foi feito canaletas para direcionar a água de chuva. E tem um quarteirão ali, na Joaquim Calma, e que a água desce desde a casa do Paulo César, e ela vira, e não tem uma canaleta que desce. Eu acho que por causa da elevação da rua, aí jogaram para outra esquina. Então essa água, ela vai toda numa esquina e invade quando é muita água, ela invade a casa do morador ali, naquela esquina. E lá embaixo, na Sebastião Camargo também, eles fizeram a captação de água na última rua para jogar ali para o riacho ali. E não é suficiente. Quando é muita água, ela acaba que alagando a rua ali. Então, para aumentar a vazão ali. E a outra indicação, 37, do ponto de circular ali que a gente fizemos uma indicação, o pessoal do bairro 90, eles reclamam que eles andam muito longe para chegar até lá em cima. E eu estava vendo lá, talvez se eles mudassem aquele ponto do Jardim das Palmeiras na outra esquina, na primeira esquina, e colocassem lá embaixo, na mesma rua, já resolvia o problema. Então não precisava nem o ônibus entrar lá embaixo, lá, só mudava a rua no Jardim das Palmeiras. E a respeito, o Robinho, você falou da guarda, o que eu falei, Robinho, o que eu falei da guarda é fazer, não é falar. Se o prefeito falou alguma coisa, ofendeu os guardas, eu acredito que o prefeito não é criança. E ele tem que responder pelo o que ele fez, pelos atos dele. Entendeu? O que eu falei aqui
é que ninguém fez. Que ninguém fez. É para fazer daqui para frente, não é falar. Porque falar, eu acredito que em todos os mandatos seus aí, ó, faz quantos anos que vocês estão falando? E não foi feita. O que eu estou falando é fazer. 2022 para frente, fazer. Igual você está falando de perseguição, essas coisas aí, os atos dele. Ele que responda. Se ele foi lá e ofendeu os guardas, eles entram no processo de representação. Se for caso de cassação, que casse o mandato dele. Ele não é moleque. Não é moleque. Ele está no cargo e ele responde pelos seus atos. Agora, o que eu cobro aqui é fazer. Fazer. A população precisa, entendeu? Então não é ficar falando. O que ele falou, isso aí é responsabilidade dele. O que eu quero dele como prefeito é que ele investe na guarda e faça. Tá bom? Obrigado, presidente. Bom, eu gostaria de falar algumas coisas aqui, vai ser bem rápido, né? Com relação ao que o Robinho fala da guarda, e toda a sessão ele fala, eu sei que a segurança tem que melhorar e muito. Agora, eu discordo de muita coisa que ele fala. Eu discordo que ele fala do diretor da segurança, porque o diretor da segurança é o mesmo diretor do departamento jurídico. E esse diretor, ele ganha apenas uma vez para ser diretor jurídico, ele não ganha salário para ser diretor da guarda. Por quê? Por que isso? Porque pegou uma Conchal falida, ajudada com a sua administração, que você participava ativamente da administração. Pegou uma administração, uma Conchal absolutamente falida. Então, o que eu estou dizendo, eu acho que o Paulo tem toda a razão, que tem que ser feito, eu não estou discutindo que está ruim e que tem que ser melhorado. Isso é óbvio, todo mundo está vendo isso. Mas eu acho injusto a forma que você coloca, porque, assim, os guardas andavam de perua Kombi. Também não acho que é perseguição, porque os guardas que estão afastados não cometeram alguma coisa contra o prefeito. Eles estão respondendo pelo que eles falaram, cada um é dono de sua atitude. Eu sou advogada há quase 30 anos, então, eu vou dizer para você que nas ações criminais, eu estou cansada de ver guarda que levava o pessoal para a delegacia por desacato. Porque a pessoa desacatava eles, ou falava alguma besteira para eles. Então, quer dizer, as pessoas têm que cumprir a lei, eles não. Então, eu acho que você está passando um ponto, uma linha, bem diferente do que está acontecendo. Se a lei é para um, a lei é para todos. Eu sei que tem muitos guardas que fazem um excelente trabalho, mas fazer o que é errado também não pode. Mesmo porque na administração do seu prefeito que se atuava, teve guarda que não teve a suspensão, foi mandado embora. Processo administrativo e foi para a rua, foi exonerado. Então, eu nunca vi você aqui defendendo esse guarda, ele fazia o mesmo trabalho de todo mundo. E a segurança também estava péssima. Estava péssima. Eu posso fazer levantamentos, eu falo isso porque como eu disse, eu sempre fui advogada e eu sei muito bem o que eu estou falando. Então, quer dizer, a lei é para os amigos, para os inimigos, os rigores da lei. É isso que você está falando? Então, quer dizer, qualquer pessoa pode chegar, ofender todo mundo, o chefe, e não é bem assim. Mas, como eu disse, eu só estou colocando um exemplo do que é certo e do que é errado. Então, se você tem um estatuto do funcionário público que serve para o faxineiro, não vai servir para a guarda, porque eles são, a maioria, seus amigos. Então, eu acho que as coisas não funcionam dessa forma. Nós precisamos da guarda municipal, a gente precisa de segurança, tem que melhorar, mas falar o que você está falando, usando isso, se fosse uma perseguição, isso é conversa de quem não tem o que fazer ou falar. Desculpa, meu ponto de vista. Agora, eu gostaria de falar aqui de coisas boas, né?
Vamos falar. Hoje adentrou nesta casa, que nós vamos depois aguardando mais alguns projetos e a gente vai votar, uma luta que a gente foi várias vezes na prefeitura discutir com o Vando, só não foi o G4, né? Que foi o restante, discutir com o Vando com relação ao ticket e ao reajuste do salário dos funcionários públicos, porque adiantou o dissídio, e todo mundo, não vai ter dissídio, porque adiantou dentro dos 25%. Então, hoje teve uma grata surpresa. A gente foi hoje lá, no momento que a gente estava cobrando isso do prefeito, e já estava fazendo o projeto, mandando o projeto para essa casa, reajustando o salário dos funcionários públicos, inclusive professores, que ainda vai vir esse projeto, em 5%. Não é nada grandioso, mas é uma vitória bem grande. Também chegou a essa casa hoje um projeto que vai majorar o ticket alimentação. Ticket alimentação era R$ 283,68. Nós votamos uma lei, a Lei 2.321, o ticket foi majorado para R$ 400. E hoje chegou a essa casa uma lei para aumentar mais um pouco para R$ 500. Então, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Não existe a mínima possibilidade de o prefeito fazer tudo ao mesmo tempo. Isso não existe, gente. Você tem que caminhar conforme a sua perna alcança. É assim que funciona. Então, eu acho que os funcionários vão ficar bem felizes, porque imagino que ninguém tivesse mais esperando. A gente não quis falar, embora a gente conversasse, e ele falasse, estou analisando, vou ver se dá para dar um aumento. A gente não chegou a comentar por quê. Porque se você fala alguma coisa e não acontece, olha, está mentindo, prometeu e não cumpriu. Então, nós esperamos até que o projeto chegasse. Então, o projeto chegou a essa casa hoje, deu entrada hoje, e nós votaremos esse projeto, provavelmente essa semana ainda, né, em sessão extraordinária. Tá bom? Gostaria que... eu acho que eu já falei sobre tudo, né? Os projetos, já falei segurança, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a terceira sessão ordinária do segundo ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal, a realizar-se no próximo dia 7 de março, às 19 horas. Boa noite a todos.